Bom dia, a paz do Senhor a todos, né? Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus, amém, né? E temos, como eu digo todos os dias, nós temos que ser gratos, né? Nós temos que ser gratos pelo simples fato de nós acordarmos a cada amanhecer, amém, meus irmãos? Hoje eu quero estar trazendo aqui para você um aprendizado, né? Um ensinamento sobre a vida de Jó, amém? Sobre Jó é uma história bem conhecida, né? Todos conhecem a história de Jó, uma história de perseverança, uma história de fé, uma história de restituição, amém? E eu quero estar hoje aqui falando para vocês sobre essa história de Jó. Como nós podemos trazer para as nossas vidas hoje esses ensinamentos, né? E meditando sobre esta palavra, sobre o livro de Jó, eu tirei 5 lições para as nossas vidas, amém? Para aumentar a nossa fé, né? Para acrescentar no reino, amém? A vida de Jó é um poderoso testemunho, né? Ele é um poderoso testemunho de fé inabalável, né? Porque diante das adversidades, através das suas provações, das suas lutas, nós podemos tirar, né? Nós podemos tirar dessas situações 5 lições para a nossa vida nos dias de hoje, né? Para nós estarmos aqui encorajando a manter a nossa confiança em Deus, né? Mesmo em momentos de dificuldades. Amém, meus amados irmãos? Então vamos lá? A primeira lição. A primeira lição é uma fé inabalável, né? Porque Jó, ele enfrentou perdas imensas, né? Ele enfrentou ali, incluindo a morte dos seus filhos, a perda de todos os seus bens, né? E apesar de tudo isso, ele sempre manteve a fé em Deus, apesar de todo o sofrimento. Ele declara lá em Jó, vamos ver aqui, lá em Jó, capítulo 1, no versículo 21, Jó fala assim, ó: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Essa é uma prova de uma fé inabalável, né? Porque Jó, todos sabem, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, ele ficou com o corpo consumido na lepra, né? Na qual a única coisa que restou a ele foi um caco de telha que ele se coçava. E nós sabemos, todos nós sabemos que nada na nossa vida é eterno, nada dura para sempre. Nós sabemos que nós nascemos e que nós iremos um dia morrer. Essa é a única certeza que nós temos na nossa vida, não é, meus amados irmãos? Só que quando chega o momento da perda, nós não aceitamos, né? E Jó, ele manteve a sua fé. Mesmo perdendo todos os seus filhos e todos os seus bens, ele afirmou ali que Deus me deu e Deus tirou, né? Amém, meus amados irmãos? Então essa é uma fé inabalável, né? A segunda lição que nós podemos aprender no livro de Jó é que a dor, ela faz parte da experiência humana, né? Jó não hesitou em expressar a sua dor, né? Tanto que ele estava no momento de dor e confusão. Ele diz lá em Jó,
lá em Jó, capítulo 10, versículo 18 e 19. Porque me tirou do ventre, para ver trabalho e tristeza, e que meus dias se consumissem em vergonha? Né, irmãos? Então, isso foi o próprio Jó que falou para Deus, né? E isso nos ensina que é aceitável nós trazer as nossas lutas a Deus, né? Porque Deus, ele está sempre disposto a ouvir as nossas lamentações. Veja que isso é diferente de murmurar. Murmurar é quando você está passando por uma prova, por um momento difícil, e você fica lá murmurando, até para si mesmo, para os seus familiares, para os seus irmãos, né? Ah, minha vida nada dá errado, tudo dá errado, nada dá certo. Eu dou um passo para frente, dou 2 passos para trás, aí você está murmurando. Mas aqui o Jó, ele se manteve em oração e na sua lamentação, ele desabafou com Deus. Ele não estava murmurando, ele estava se lamentando. Veja que ele questionou a Deus, né? Por que me tiraste do ventre da minha mãe? Ou seja, Jó, ele estava arrependido até de ter nascido, né? Mas muitas das vezes nós murmuramos e vamos reclamar e falar para as pessoas que nada podem fazer por nós. O único que pode nos ajudar e nos tirar de qualquer dificuldade, meu irmão, é Deus. Então, o tempo que você vai murmurar, entra no seu quarto, feche a porta, dobre o teu joelho e lamente somente a Deus. Conte a tua tristeza, o teu sofrimento, os teus arrependimentos somente para Deus, porque só Ele pode te ajudar. Amém, meu irmão? Aí a terceira lição, a importância da perseverança, né? A perseverança de Jó diante das suas provações serve como um exemplo para nós hoje em dia, né? Veja que lá em Tiago 1:12 nos lembra isso, né? Que diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque tende sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, meus amados irmãos? Então, através da nossa perseverança, a nossa fé é renovada. Amém? A quarta lição, a presença de Deus em meio à dor, em meio ao caos, quando nós achamos que está tudo perdido, onde nós achamos que não suportamos mais. É ali que Deus se faz presente, né? Jó, mesmo ele tendo questionado a Deus, né? Porque ele questionou a Deus, né? Por que me tiraste do ventre da minha mãe? Ele estava ali desejando até nem ter nascido. Só que mesmo ele tendo questionado a Deus, ele teve um encontro com Deus, né? Um encontro onde Deus se revelou a ele, a sua majestade e soberania, né? Foi num momento de dor, no pior momento de Jó, em meio à tribulação. Então Deus está presente e ele se revela a nós de forma profunda, irmãos. Amém? E a quinta e última lição que nós podemos aprender com o livro de Jó, a história de Jó, é que a fé, ela é um ato de escolha, né?
Jó decidiu confiar em Deus, mesmo quando não entendia nada do que estava acontecendo, vendo ali as suas situações, as suas provações. Lá em Jó, capítulo 13, versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Que coisa linda, né, meus irmãos? Isso nos encoraja a escolher a fé, mesmo quando a vida se tornou difícil, né? Todos nós temos a fé, né? Vou citar um exemplo aqui para você. Quando você está enfermo, está doente, ou teu filho, você não confia no médico? Eu vou lá naquele médico que eu sei que aquele médico vai me curar. Ele te dá um remédio, uma medicação, e você acredita que aquele remédio vai te curar e você, pronto, pum, foi curado. A fé é igual, né? Isso já foi provado cientificamente, que já houve pessoas que fizeram uma experiência que pegaram o placebo, né? O que é o placebo? O placebo não tem nenhuma medicação. É um remédio que eles criam no laboratório, placebo, que é com água, isso não tem nada. E entregaram essa medicação para a pessoa que estava ali enferma e falaram que aquele medicamento curaria, e a pessoa fez o tratamento ali de 15 dias e ficou curada. E ela não tomou medicação, era placebo, né? Então o que curou ela? Foi a fé. E assim nós temos que ter a fé no nosso Deus. Ele é o único que tudo pode. Amém, irmãos? Então, um resumo, né? Eu quero trazer aqui para vocês o resumo da história de Jó, é que nos convida a refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa relação com Deus, né? Que mesmo diante das tribulações, diante das dificuldades, nós não temos que ter somente um compromisso com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com o Senhor, né? E a nossa fé, ela é renovada perante as nossas tribulações. Veja que Jó, ele perdeu tudo, mas ele se manteve firme, ele perseverou, ele acreditava que Deus tinha dado, Deus tinha tirado, ele não deixou de acreditar em Deus. Hoje em dia nós temos um probleminha, por mais simples que seja. Aí a gente já fala, Deus não existe, Deus não está comigo. Não, irmãos, o mesmo Deus de Jó é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo meu Deus, o seu Deus, é o mesmo Deus de Jó. Então, se nós perseverarmos com a nossa fé, acreditarmos somente em Deus, assim como Jó, ele foi restituído. Mas Jó, ele só foi restituído porque ele acreditou em Deus. A fé dele era inabalável. Então Deus devolveu tudo em dobro para ele. Filhos, riqueza, tudo que ele perdeu, lhe foi restituído em dobro. Então essa história de Jó, ela nos ensina isso, que se nós perseverarmos, se nós nos manter firmes nos caminhos do Senhor, se nós termos um relacionamento sério com Deus, não somente um compromisso, irmãos, mas um relacionamento sério com o Senhor, Ele está sim com você, né? Eu indico você a estar lendo o livro de Jó para você aprofundar o seu conhecimento, né? Eu espero que ao ler esse livro você venha entender o verdadeiro sentido da fé, da perseverança. Amém? Porque se você ler esse livro, você não vai encontrar ali só perdas e sofrimento. Você também vai encontrar como era grande a fé de Jó, o relacionamento dele com o Senhor, que fez com que ele fosse restituído.
Amém, meus amados irmãos? Então eu convido vocês a estarem lendo esse livro de Jó. Que essa história de Jó, esse livro de Jó, venha a edificar a tua fé, edificar a tua vida. Que você possa tirar desse livro lições para praticar no seu dia a dia. E nesta manhã eu desejo que o Senhor venha tocar grandemente o teu coração. Que Ele possa te trazer o entendimento e que possa dar a você uma fé igual a de Jó, uma fé inabalável. Amém? Agradeço a todos, por estarem inscritos no canal, por estarem vendo esse vídeo. Amanhã eu volto com mais um ensinamento, amém? Para nós estarmos juntos mais um dia, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Tenha um final de semana de bênçãos, de vitórias e Deus acima de tudo. Amém?